Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Gente, a aula de hoje é um porta-remédios e como vocês sabem, eles são indispensáveis quando a gente quer facilitar o nosso dia a dia ou o dia a dia da pessoa que vai precisar ingeri-los. Esse tipo de peça aqui deixa tudo mais organizados na hora de tomar a medicação do dia a dia. E além de tudo, evita o esquecimento e as confusões na hora de tomar a medicação. E como vocês já estão acompanhando, nesse mês eu estou trazendo vários passo a passos pensando em você que quer presentear a sua mãe ou quer aproveitar para vender peças lindas, maravilhosas e artesanal. E a gente não pode esquecer que vó é mãe duas vezes, ou como dizem, é mãe com açúcar. E é bem comum a pessoa idosa esquecer a hora certa, ou os períodos, ou qual tipo de medicamento ela precisa tomar ao longo do dia. É por isso que eu preparei essa aula aqui para vocês, que é um porta-medicamento. Ele é super simples, mais ágil, de maneira eficiente na hora de separar as medicações da pessoa idosa que vai tomar ou do cuidador para ajudar aí. Ele tem dois compartimentos, do lado dia e também do lado noite, e é claro que vocês podem super usar a criatividade e colocar ainda mais uma repartição, como por exemplo, tarde, e deixar tudo super organizadinho e adicionar no portfólio aí do seu ateliê. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Janome do Brasil. Gente, para produzir essa aula, eu utilizei a máquina de costura doméstica a 1030 MX e também utilizei a bordadeira 500E, que é o modelo que eu tenho aqui no meu ateliê. E quero aproveitar para falar para você que essa matriz aqui, ó, simbolizando um porta-medicamento, ela é gratuita e eu tô deixando com muito carinho para você tudo na descrição desse vídeo. O link para você fazer o download da matriz, o site da Janome e também o meu cupom de desconto. E aí, quer aprender a como produzir essa aula? Então vem comigo! Para fazer o nosso passo a passo, a gente vai precisar do vinil translúcido na medida de 14 centímetros por 19. Esse vai ser os bolsinhos transparentes da nossa peça. Vamos precisar também de 2 vezes no tricoline, medindo 14 centímetros por 29. E aí, uma vez na manta R2. Um desses lados eu estruturei na manta R2, fazendo um matelacê. E aqui eu fiz o meu matelacê a cada 2,5 centímetros, tá? É super simples, fácil de fazer e já tem vídeo aqui no canal. No final dessa aula eu linko para vocês. Depois eu dividi aqui a minha peça ao meio, fiz um pique, encontrei a minha peça ao meio e em uma parte eu dividi aqui, ó, encontrando o meio novamente. Para isso eu utilizei a caneta térmica, aquela que depois de terminado o bordado eu apago com o ferro. E aí, para fazer o detalhe do bordado da nossa peça, a matriz é gratuita para vocês. A gente vai precisar de um retalhinho de tecido que combine aí com o tecido que você escolher. Esse retalhinho aqui, ele tem aproximadamente 12 por 12, mas a matriz ela tem 10 vezes 10 centímetros. E aí eu vou precisar de um retalhinho do papel ou plástico nacarado, tá? Que é o mesmo que aquele celofane furta-cor, para dar o brilho, porque o nosso bordado, ele é utilizando a técnica do ripple. Vou precisar também de 2 zippers já com cursores na medida de 14 centímetros. Esse daqui que eu tô utilizando é o zíper de 5 milímetros. Vou precisar de um conjunto de botão Eberle para poder abrir e fechar a nossa peça. Vou utilizar viés industrial, caso você prefira pode também usar o viés de tricoline. Vou usar 2 faixas de tecido, que são debrum, para fazer o detalhe, de 3,5 por 14 centímetros. E aqui eu tenho 2 tecidinhos, que eu cortei ele no tamanho de 8 por 14 centímetros e bordei. De um lado eu bordei dia e do outro lado eu bordei noite, porque a proposta do nosso porta-remédio é que a pessoa possa dividir o dia e a noite e não confundir na hora de tomar a sua medicação. E esses são os materiais que a gente vai utilizar para produzir a nossa aula de hoje.
Para fazer a nossa aula, eu tô utilizando o bastidor de 14 por 14 da minha bordadeira da Janome. E nas informações desse vídeo, eu tô deixando o modelo para vocês. E eu coloquei uma camada de entretela, gramatura 80. Aí, agora, é hora de eu posicionar o meu tecido. Eu dividi aqui, ó, as minhas riscas para facilitar na hora que eu for posicionar. E aí, eu vou posicionar ele com o auxílio do gabarito, deixando assim, ó, certinho a risca que eu fiz com essa outra risca. Assim, eu sei que o meu bordado vai bater exatamente onde eu quero. E aí, ó, eu venho com ele aqui no meu bastidor e vou deixar ele aqui, ó, já centralizado, ó. Já posiciono, deixando aqui certinho o meu tecido. Aí, agora que eu sei que o meu tecido tá certinho, eu vou segurar o meu bastidor, vou introduzir ele aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é a minha costura de pesponto, prendendo o meu tecido ao meu bastidor. Assim, eu não preciso colocar fita crepe, nada disso, e ele já vai ficar certinho. Para fazer a costura de pesponto, é só você selecionar esse botão, e aí a gente vai selecionar essa outra opção aqui, ó, do meio. Para isso, eu já tô afastando aqui para vocês a câmera, para vocês conseguirem visualizar. O que que eu gosto de fazer? Eu puxo aqui a minha linha para ela ficar maior. E eu seguro ela aqui, ó, tô segurando o meu tecido também. Vou selecionar aqui, e aí eu vou baixar o meu calcador e vou dar o start. Ó, e aí eu gosto de segurar para ela não sair do lugar, ó. Prontinho, a minha costura de pesponto já foi feita. Vou tentar aproximar aqui para vocês verem, ó. É essa costura com esses pontos bem grandão. Tá vendo? Dá para vocês verem aqui que prende. E aí, ó, eu posso colocar novamente aqui o meu gabarito em cima, ó. E aí, eu vejo que a linha bateu certinho. Agora, então, já está preso corretamente a minha peça, a minha entretela do bastidor. E agora, eu posso sair daqui e vou dar sequência ao nosso bordado, que é esse. Bem simples, aquele bordado tradicional de toda a farmacinha, de todo o kit de remédio, que é a cruz vermelha. Eu vou abaixar aqui e a primeira costura que vai fazer é aquela costura simples de marcação, que é uma costura simples que mostra para você, identifica onde será o local bordado. Ó, o meu círculo já está marcado, costurinha feita. E agora, eu vou colocar o meu tecido. Tecido colocado, prendi aqui com fita crepe e tá bem esticadinho para não ficar rugas. Agora, vai fazer a próxima costura. Gente, ó, então aqui a minha costura para prender o meu tecido já foi feita. Ela é uma costura de zigue-zague, feita para você não ultrapassar mais do que você deve. E aí, durante o processo, eu sempre tô aqui perto, às vezes esticando o tecido alguma coisa, para garantir que ele fique assim, ó, bem esticadinho e sem rugas. Agora, eu vou refilar com a tesourinha curva que vem junto com a bordadeira. Essa daqui, ó, ela tem o biquinho curvo e ajuda bastante a gente fazer o bordado com melhor acabamento. E depois eu volto para poder fazer o ponto de preenchimento e a moldura já está pronta. Depois de recortado, o excesso de tecido da nossa matriz fica dessa forma. Agora, eu vou voltar aqui o meu bastidor para a bordadeira e vou dar o start
para poder fazer o bordado de acabamento. O acabamento do meu bordado, da minha moldura, já está pronta. Não precisa, tá? Retirar o bastidor da bordadeira, eu só retirei para poder mostrar para vocês. E agora, eu vou colocar aqui, ó, o papel nacarado. Por quê? Porque agora a gente vai fazer aquele efeito da cruz, indicando que é uma peça para colocar algum tipo de medicamento. Eu já troquei a cor da linha que eu quero fazer o meu bordado e agora é só dar o start. Gente, olha que lindeza aqui, ó, já está bordado. E aí, é o seguinte, ó, se você não quiser colocar o papel nacarado, você pode bordar sem ter ele, tá bom? Só que daí, você vai ficar com um ponto mais abertinho e você não vai ter esse efeito do brilho. Agora aqui, eu vou aproveitar para poder tirar aqui, ó, todo o excesso que tem aqui, ó, de nacarado. Por quê? Eu fiz um ponto aqui, assim como esse daqui, tá? Pra poder fazer um acabamento. E aí, fica ao critério de vocês fazerem essa outra parte ou não, tá? Ó, aqui ele já está pronto, olha que lindo. Eu vou continuar, e aí vocês podem trocar, fazer com outra cor, da cor que você preferir. Eu vou fazer com a mesma cor. Então, eu vou abaixar o meu cocador e dar o start. Gente, e olha que delicadeza que ficou, o nosso bordado tá pronto. Então, o último bordado foi essa parte aqui, ó, que faz um detalhinho e destaca ainda mais a nossa cruz. E agora, vamos lá continuar a nossa peça. A parte de bordado está finalizada. Nossa peça, então, já tá bordada, tudo ok, tudo pronto. O que eu vou fazer? Eu vou agora, ó, colocar aqui o meu forro sobre a minha peça. Eu gosto de cortar ele sempre um pouquinho maior, eu acho melhor, e depois eu refilo. Aí, a minha manta é R2, então eu coloco ela aqui sobre a peça, e aí eu vou passar para essa manta aderir. Agora, com a manta aqui aderida, eu vou passar uma costura aqui, ó, de zigue-zague em toda a volta, prendendo o meu forro. Já prendi aqui o meu tecido de forro e agora eu vou refilar todo o excesso. Forro da nossa peça costurado e refilado. E agora na próxima etapa a gente vai começar a fazer o bolsinho.
Primeira coisa que eu vou fazer, então, é o meu bolso. Eu vou começar com a tira de 3,5 cm. O vinil translúcido, ele tem dois lados, um lado que é liso, o outro que é áspero. Eu começo aplicando pelo lado áspero, então eu deixo o direito do meu tricoline com o lado áspero, dessa forma, e vou passar aqui uma costura com margem de 0,75. Ó, feito isso, eu abro aqui a minha costura, pode dar uma vincadinha assim, ó, com a unha, com o dedo. Vou cortar aqui o meu excesso de linha. Eu não troquei, não coloquei calcador de teflon, tá? Porque eu tô costurando sobre o tecido. Ó, e aí eu dobro, e eu venho com essa parte do tecido, trago ela aqui e vou virar novamente, fazendo aqui, ó, o meu viés. E aí, agora, eu vou apoiar aqui, ó, o meu zíper e vou costurar todo mundo junto. E aí, gente, como vocês sabem que eu adoro passa-fita crochê, eu não falei na descrição do vídeo, mas vou utilizar 15 centímetros também, dividir. E na hora de costurar, eu vou colocar aqui, ó, todo mundo junto, pra poder fazer o acabamento. E aí, ó, eu coloco aqui e vou costurar na minha peça. E aí a peça vai ficar dessa forma aqui. Eu cortei o meu zíper um pouquinho maior, tá? Então depois eu vou refilar. Eu cortei ele com 15 e ficou dessa forma. Quem quiser pode trocar, colocar o calcador de zíper e fazer uma costura nessa parte aqui também. Agora, eu coloquei o calcador de zíper e vou fazer uma costura bem aqui, ó, bem na beiradinha, próximo do dentinho do zíper. Feito, ficou dessa forma. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu tecido que já está bordado, vou apoiar aqui, ó, e vou passar uma costura bem próximo do dentinho do zíper. Ó, então essa parte aqui está pronta, ficou assim na frente, assim na parte de trás. E aí eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Porém, eu vou colocar assim, ó, ao contrário. Então, fica dia para um lado e noite para o outro lado. Dessa forma, assim. Pessoal, então aqui, ó, com a peça pronta, eu fiz o outro lado. Ficou dessa forma aqui. E aqui, na parte externa da minha peça, que já coloquei o forro, eu arredondei aqui os cantinhos usando um cone de linha, tá? Você pode usar qualquer coisa arredondada que você tiver aí. E eu vou refilar. Refilo aqui bem na minha risca. Então, com a minha peça arredondada, ficou assim. Eu dobro a minha peça, encontrando o meio, faço um piquezinho. E com a régua e a caneta mágica, eu vou aqui, ó, com um pique, alinho. E venho aqui, ó, e passo um risco. Pra eu encontrar o meio certinho da minha peça. Ó, dobra aqui, ó, ok, o meio. Agora, do lado de dentro, eu vou posicionar aqui, ó, a parte dos meus bolsinhos. Eu vou pegar clipes para prender. Com clipes colocados em toda a minha peça, eu vou virar ela aqui pelo lado direito e vou passar uma costura de segurança em toda a minha volta.
já costurei toda a minha peça e aí agora eu vou refilar esses cantinhos aqui, ó, que sobraram da parte interna da minha peça. Agora, pessoal, com a peça já refilada, eu vou vir aqui, ó, desse lado onde a gente fez um risco e vou passar uma costura reta. Pra quê? Pra dividir aqui os meus bolsinhos e ficar de um lado dia e do outro noite. Ó, dessa forma, ó, ficou assim. E aí eu consigo também, ó, que a minha bolsinha aqui, ó, ela feche, dobre, né, com maior facilidade. Essa parte aqui a gente já finalizou e agora é hora da gente aplicar o nosso viés. Antes disso, eu quero dar a seguinte dica para você. Caso você não tenha muita experiência com viés e seja uma dificuldade maior para você, o que você pode fazer? Você pode fazer dessa mesma forma essa bolsinha, só que daí você coloca aqui, ó, frente do bordado com a frente da nossa peça aqui, ó, do bordado dia e noite. E aí você faz uma costura, deixa uma abertura e desvira para rebater. Eu vou passar viés porque é aquilo que eu sempre falo aqui em todo vídeo. O viés enobrece a peça, deixa a peça mais bonita e ainda valoriza o seu trabalho. E com isso, você consegue até cobrar um pouquinho mais. Para fazer a aplicação do viés, a gente começa pelo lado de dentro e depois a gente desvira e rebate pelo lado de fora. Olha que peça super delicada e charmosa que ficou. E é claro, essa daqui é uma peça que você pode adaptar para diversas funções. Super dá também para virar um porta-máscaras, tá? Porta-absorvente, porta o que você quiser. Então, aqui no canal já tem passo a passo, onde eu explico detalhadamente a aplicação de viés. No final do vídeo eu vou estar linkando para vocês, tá ok? Então, vamos lá começar a aplicar aqui o nosso viés. Então, vamos lá, a gente vai começar aqui a costurar o nosso viés. Eu gosto sempre de costurar com o auxílio de um agulhão, ou pode ser um desmanchador de costura, qualquer ferramenta que você tiver. E viés, gente, é treino e paciência. Aí eu vou usando o agulhão aqui, ó, pra me auxiliar nas curvas e vai fazendo bem devagarzinho. Na hora de costurar, você vai fazer sempre a costura aqui, ó, rente a essa dobrinha do viés. Bem aqui, ó, bem nessa parte. Aí, ó, vai levantando o seu calcador, ajeitando aqui a sua peça e vai costurando. Aí, quando chega aqui nas curvas, ó, eu gosto de segurar aqui. Eu tenho que colocar o dedo na frente, não tem jeito. Ó, e aí, eu movo aqui o meu viés, deixo ele todo certinho aqui, ó, fazendo a curva. E aí, eu venho com o agulhão me auxiliando. Quando chegar nessa parte aqui, ó, que eu já tô finalizando, eu corto, passando um pouquinho e também em diagonal. Chego no final e faço um retrocesso. Ó, costura feita. Vou cortar aqui os excessos de linha. A minha peça ficou dessa forma, ó, o meu viés todo costurado. E aí, assim, ó, aqui, ó, qual é o segredo do viés bem acabado? Tudo que ficar fora, você refila. Pra quê? Pra ele virar bem certinho. Porém, isso vai depender da quantidade de camadas que você tiver. Se você virar aqui, ó, e você perceber que esse viés
não vem certinho até essa costura aqui, você precisa cortar. Se ele vier, ok, não precisa cortar. Por que que eu não corto sempre? Porque essa camadinha aqui de tecido, ela também auxilia para fazer a borda aqui do meu viés ficar bem bonita. Então, eu vou desvirando aqui, ó, tá? Desviro toda a minha peça. Antes de desvirar, para essa peça não ficar abauloada, aqui em cada curvinha, ó, pegando o viés, pegando todo mundo, eu vou fazer alguns piquezinhos, sem cortar a minha costura. Então, eu vou fazer isso nos 4 lados. Prontinho, agora eu vou desvirar todo mundo. E agora, aqui eu vou começar a rebater o meu viés. Se você é iniciante da costura, ó, dobra aqui o seu viés. A gente tem que trazer ele, ó, deixa eu ajeitar aqui essas linhas, para depois elas não ficarem aparecendo. Vou cortar elas aqui. A gente tem que trazer esse viés bem em cima dessa linha que foi costurado anteriormente. Então, você vai fazendo assim, pode ir colocando clipes, ou se preferir, coloca alfinete. E aí, gente, uma ótima dica para você que é iniciante é usar a cola pano. Eu tô até mostrando marca aqui, porque assim, eu já testei algumas, mas essa é a melhor. Assim, a que mais cola rapidamente. Só que, uma dica muito importante, ela é a base d'água. Então, ela não é aquele tipo de cola pano que você pode passar e que você nem precisa costurar, tá? Ela, quando lavar, vai soltar. Então, por que que eu gosto de utilizar ela? Porque ela auxilia o viés ficar certinho no lugar. Depois você vem e você costura. Se você quiser usar algum tipo de cola pano que não solta, aí você tem que procurar uma outra cola. Porém, eu acho que justamente por isso, essas outras marcas que não solta, demora mais um pouquinho para secar. E aí, aqui, ó, é só você vir aqui, ó, passando, ó, passa assim, eu vou mostrar, é bem pouquinho, o biquinho dela é bem fininho. Eu gosto até, na hora que ela tá um pouquinho mais vazia, de colocar um pouquinho de água, ó, coloco um tantinho assim. E aí, ó, eu venho aqui, ó, dobrando o meu viés bem certinho no lugar. Aí, o que que eu faço? Vou colocar, ó, vou colocando clipes, ela já cola assim, ó, ela já segura na hora. Fica muito fácil, facilita demais o processo da costura, principalmente para quem é iniciante. Ó, e aí, venho passando aqui, ó. Ó, coloco meu viés certinho. Vocês vão perceber que quando eu terminar aqui, eu já posso ir tirando os clipes lá do início que ela já aderiu. Porque ela realmente seca bem rápido, é bem boa essa cola. E não fica duro, tá? Justamente por ela ser a base de água. Feito isso, ó, gente, já coloquei aqui em todo mundo. E aí, o que que eu gosto de fazer? Ó, eu vou soltando aqui o lado que já tá colado, esse daqui eu acabei de colocar. E aí, eu gosto de ir passando, porque quando você passa, ele faz com que a cola seque mais rápido também e fica super assentadinho no lugar. Mostrar aqui pra vocês, ó, eu vou passando aqui, ó, tira aqui os clipes, ó, tá vendo? Ele já tá super bem aderido. E aí, eu vou passando... Olha só como que o ferro vai deixando, o calor do ferro vai deixando ele bem assentadinho no lugar para você depois poder costurar. Aproveitar, ó, já vou tirar aqui essa marca que a gente fez, dividindo a nossa peça. E aqui, ó, vou tirando aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá no lugar, ele permanece no lugar. E aí, eu passo aqui, ó, e aí ele deixa ainda mais certinho. Ó, venho tirando os clipes.
que o lugar não ficou muito bom assim para filmar para vocês, mas eu queria que vocês vissem todo o passo a passo aqui de como adere bem quando a gente vai passando, né? Vai secando. Gente, dá uma olhada aqui, ó, como esse viés, ele fica super assentadinho. Agora facilita muito pra gente poder costurar. Na parte de dentro tá assim. E eu não coloco nada agora, só com a cola pano já fica super bem assentadinho. E agora eu só vou passar a costura em toda a volta. Então facilita muito, principalmente para você que é iniciante, a fazer todo esse processo aqui do viés com perfeição. E agora eu inicio e finalizo com retrocesso e vou fazendo a minha costura também bem devagarzinho e com tranquilidade. Viés finalizado. O nosso viés ficou assim. Olha só como ele fica certinho. Do outro lado, ficou assim, ó, todo rebatido, tá? E agora, só falta a gente colocar aqui o botãozinho na nossa peça. E agora aqui eu vou colocar o botãozinho pra fechar a minha peça. Então, eu uno aqui as duas partes. Venho com o meu agulhão, ó, e eu introduzo aqui até que eu sinta, ó, ela saindo aqui praticamente do outro lado. Aí eu vou vir por dentro, tá? Fica ao seu critério querer que a sua peça apareça, que não apareça o botãozinho. Você pode tanto fazer aparecendo pelo lado de fora, ou como você pode abrir aqui o seu zíper, ó, e introduzir aqui. Assim, não vai ficar aparecendo o botãozinho da sua peça. E é isso que eu vou fazer. Pessoal, então tá pronto aqui, ó, eu coloquei meu botãozinho, eu preferi colocar ele de forma que ele não ficasse aparecendo, eu acho que a peça fica ainda mais delicado, mas fica ao seu critério. E agora aqui, ó, fica fácil. Ah, outro detalhe também, que eu acho que vocês observaram, eu quis por opção colocar um zíper pra cada lado. Por quê? Porque na hora que fecha, não fica com volume só de um lado do zíper, tá? Então eu preferi fazer assim. E agora, aqui, ó, é só a pessoa organizar os remédios que ela faz uso de dia, tá? O que ela faz uso à noite. Isso é bem legal, principalmente assim, quando tá iniciando uma rotina de medicação e pra pessoa não se confundir, ou quando vai viajar e fica uma peça super delicada. Pessoal, viram aí como essa peça é fácil de fazer? E com as dicas que eu deixei pra você, eu tenho certeza que você vai tirar de letra como produzir essa aula. A matriz é gratuita e o download você faz aqui na descrição desse vídeo. Agora, ó, não esquece de deixar aquele like, porque eu tô merecendo, hein? Ó, eu fiz essa peça com muito carinho pra compartilhar com você e você vender aí no seu ateliê. E quando você produzir, não esquece de compartilhar comigo, marcando o @farolzinhaateliê e também aproveita para marcar já Nome do Brasil. A gente adora conferir as peças que você produz. E se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita já para seguir. Eu vou estar deixando o meu Instagram aqui para você, porque lá tudo acontece em tempo reais. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu sempre estou compartilhando diariamente dicas para você que vive do artesanato ou então que produz o seu artesanato como hobby também. E nas informações desse vídeo eu quero relembrar vocês que eu tô deixando o site da Janome, o meu cupom de desconto para você garantir um desconto de 5% aí nas suas compras. E se você gosta e sempre tá aprendendo comigo passo a passos aqui no canal que fazem a diferença no seu dia a dia da costura, facilitam, te dão muita produtividade, eu posso te ensinar ainda mais. Eu quero convidar você para se tornar minha aluna do curso Enxoval dos Sonhos. Se você quer ser uma especialista no nicho que mais vende do artesanato, que é o enxoval de bebê,
Aqui nas informações desse vídeo, eu tô deixando o link para você fazer parte da turma de costureirinhos e meninas que já aprenderam a como se tornar uma referência quando se fala em enxoval de bebê. As inscrições estão abertas e se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa aquele curtir se você gostou desse vídeo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que rola por aqui e deixa o seu comentário se você quer mais peças como essa ou peças úteis para você vender aí no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!